Cleque. Ah, não. Fotinha. É que a pessoa tá tão apressada pra gravar. Com medo que Marina, enfim, acorde e tenha a terapia. É. Aí, enfim, vamos lá. 1, 2, 3 e. Cleque. Começou mais um episódio do Conversa no Closet. E a primeira pergunta que não quer calar. Não, peraí. Rebobina. Blá, 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 blá. Cleque. Começou mais um episódio do Conversa no Closet. E. Oi, meninas! Oi, galera. Olá, tudo bem? Olá! E aí, gente, vocês veem a vida mais otimistas ou mais pessimistas? Eu vou contar uma historinha. A primeira vez que alguém me chamou de pessimista foi o meu ex. 14, 15 anos. Foi. E foi a primeira vez que alguém pontuou a maneira como eu via as coisas, enfim, né? De uma maneira mais pessimista. Salve pro falecido! Foi ele mesmo, foi ele mesmo. E, e aí eu fiquei, tipo assim, passada, gente. Passada que enfim, ele me via daquela maneira. Aí eu respondi o quê? Respondi, não, eu sou realista. Eu lembro que eu falei assim, eu sou realista, é diferente. Mas assim, no fundo, concordei com ele. Concordei com ele, até hoje concordo com ele. E para validar o que ele tinha me dito, eu entrei numa comunidade no final do Orkut, chamado Pessimistas, e tinha lá a foto da comunidade, era um copo meio cheio, meio vazio. E aí nasceu o título desse episódio. O nível de detalhe. Gostasse nada. Incorporou, né? Hã? Incorporei o quê? Incorporou o negócio do tipo assim, não, eu realmente sou pessimista, eu vou até entrar na comunidade do Orkut. Pois é, pois é. Mas assim, eu acho que no final ele falou uma coisa que eu já concordava. Mas aí o ascendente em aquário disse assim: não, não vem me rotular, porque na verdade eu sou realista, sabe? Mas até hoje eu não consigo dizer que ele tá totalmente errado. Mas tá, gente, vocês se consideram mais pessimistas ou otimistas? Como uma boa ansiosa que sou, já narrei algumas vezes aqui, eu gosto de pensar que eu gosto de me iludir pensando que eu sou muito otimista. Hum, Sabe assim, vendo a vida com bons olhos. Mas, gente, eu sou catastrófica. Então, sendo ui. catastrófica, eu me encontro nesse lugar e eu tô ativamente tentando sair disso. Tenho lutado isso na terapia, já faz algum tempo que eu tô batendo nessa tecla, assim, de tentar sair desse lugar de, meu Deus, a coisa ela não vai dar ruim, ela vai dar muito ruim. Eu não tô com uma gripezinha, eu tô com um negócio gigantesco, super raro, não sei o quê. Sabe assim? Eu acho que eu fico no ansiosa e aí, na tentativa de me preparar, eu fico pensando ou esperando o pior. Então, acabo entrando no hall dos pessimistas, poderia sim entrar nessa comunidade do Orkut se ainda existisse. Enquanto eu tava, né, me fazendo essa pergunta, tentando me preparar para o episódio, eu cheguei nas mesmas conclusões de Nath, exatamente iguais. Eu podia simplesmente pegar, copiar, colar. Eu tento dizer pra mim e achar que eu sou uma pessoa otimista. E na verdade eu acho que em vários aspectos eu posso até ser considerada uma pessoa que vê, tipo assim, a luz no fim do túnel e tal. Mas na prática, sendo uma pessoa ansiosa, catástrofes, entendeu? Tipo assim, não é só a questão de pensar no que pode dar errado. É assim, quão errado pode dar errado, entendeu? Tipo assim, qual é o pior cenário que pode acontecer? Minha cabeça, ela é, assim, expert em trazer esses cenários. Mas eu também tento, né, tipo, lutar ativamente contra isso. Eu tava aqui até pensando, eu não sei se eu já falei sobre isso. Eu acho que já falei a questão dos e se's em algum outro episódio, né? Marita Rebels na cabeça, que é aquela coisa do. Sempre que a gente pensa no e se, a gente pensa no e se errado, né? E se isso der errado? E se isso der errado? E se isso der muito errado? E aí você vai trazendo vários cenários, mas que, da mesma forma que a gente. Tipo assim, da mesma forma que as coisas podem dar errado, elas podem dar certo. E não só elas podem dar certo, como elas podem dar muito certo. Então eu tento fazer o movimento contrário de tô pensando em cenários muito ruins. Aí eu tento pensar, calma.
tô aqui nervosa, jurando que tudo vai por água abaixo. Mas e se der certo? Vamos pensar em cenários que der certo. E eu não sei também se quando eu falei sobre isso no episódio, se eu falei a questão do ultrassom. Eu falei do exemplo da ultrassom? Provavelmente não, porque as meninas fizeram cara de... Hã? Que era assim, quando eu tava grávida de Marina, nas primeiras semanas, né? E aqui você tem que esperar um pouco pra fazer a primeira ultrassom. A primeira é só pra lá, tipo, 8, 9 semanas. E eu desesperada, com medo de ter outra ectópica e tal. Enfim, eu ficava com medo de... Tava chegando a data da ultrassom. E eu ficava assim, meu Deus, e se eu for fazer e não tiver batimento, sabe? E se, tipo, for ectópica? E eu ficava muito nervosa. Aí, pra contrabalancear isso, eu pensava, e se eu chegar lá e forem trigêmeos, sabe? E se em vez de um coração batendo, tiverem 3? Aí eu ficava super feliz. Cara de Mari. Eu ficava super animada. Não que ia ser tudo maravilhoso se fossem trigêmeos, não é isso. Mas, tipo assim, da mesma forma que podia dar errado e não ter nenhum batimento, podia ter 3 batimentos, entendeu? É tipo assim. Aí eu pensava, não, o mais provável é algo no meio do caminho, né? Vai ter um batimento, vai estar tudo bem, entendeu? E aí Jonatas ficava rindo da minha cara, porque eu dizia, amor, pode ser que tenham 3. E aí, enfim, era isso. Era o meu exemplo recente de, tipo, se é pra ser catastrófica, vamos ser catastrófica positivamente, né? É isso. E tu, amiga? Gente, né? Já vem aí uma profecia desde os 14 anos, né? Que o dito cujo lá diz que eu sou pessimista. Aí eu me pergunto, pessimista ou realista? Pessimista ou ansiosa? Pessimista ou apocalíptica? Pessimista ou surtada? Pessimista ou afetada, segundo o Nath, né? A gente saiu pro date agora da Confra, eu e ela. Aí no meio da conversa falando, meu Deus, as coisas que dá errado e tal, não sei o que. Aí ela disse, amiga, assim, não, claramente você é uma pessoa que é afetada. Pessimista ou afetada? Mas ela disse com carinho. A gente começou a rir. Se é que isso pode ser um carinho, mas tudo bem. Eu ia dar uma alfinetada de assim, pessimista ou complicada? Pessimista ou complicada. Ai, meu Deus. Gatilhos. Pessimista ou problemática. Outro gatilho também. Ou tudo isso mesmo, na mesma pessoa. Aguenta quem consegue. Ai. Depois não digo que eu não avisei. Tá aqui gravado. Mas, gente, eu acho que entre uma opção ou outra, eu acho que eu sou mais pra pessimista. Infelizmente, até hoje, o fulano tava certo, porque quando eu penso nas coisas, eu já me preparo, eu tento me preparar para as coisas, tentando evitar o que de errado pode acontecer. Sabe, é a positividade tóxica. Nesse caso, uma outra negatividade roupagem. tóxica nesse caso, não? Negatividade já é tóxica, eu acho. Eu não sei, gente. Eu não sei. Mas me encontro muito, entendo muito. Faz muito sentido pra mim quando o Nath diz assim: estou tentando ativamente parar de ser assim. Tento ativamente parar de ser assim, porque é muito ruim. Nath, não, Maiana falou aí sobre mudar o pensamento para e se vier nenhum coração, vier 3 corações batendo. É basicamente o que a minha psicóloga fala, né? Porque a minha psicóloga ela é TCC e ela diz o que você pensa, interfere como você se sente e vai influenciar como você vai agir. No meu caso, né, como eu sempre penso nas coisas, tipo assim, meu Deus, apocalipse, vou morrer aqui dentro desse avião, vai ter um acidente de carro, é assim, eu tô ficando pior. Eu tô ficando pior. E meu esposo foi pro Brasil agora, por exemplo. E eu fico, tipo assim, meu Deus do céu, se alguma coisa acontece com esse bofe e eu tô aqui, eu vou ficar sozinha e tal, não sei o quê. Pronto, começou a despirocar. Começa a despirocar e tal, não sei o quê. Então, ou seja, não é pessimista, é ansiedade. Ansiedade nível master. Chegamos no diagnóstico. Ai, eu tô rindo, mas assim, por dentro eu tô nervosa. Então, o nome disso é pensamento intrusivo, né? Mas é isso, eu levo muito, tipo assim, meu Deus, eu só penso que as coisas vão dar errado, né? Vim pro Canadá, o que foi que eu fiz? Passei 6 anos da minha vida me preparando para tudo que possa dar errado. Me preparei tão bem que o que eu não pensei, o que eu não cogitei,
foi o que me quebrou na emenda, né? Que foi a questão da saúde mental. Mas de resto, tudo deu certo, sabe? Mas aí eu fico o quê? Fico apegada no que deu errado, porque a gente é assim, né? Nosso cérebro é assim, se apega, aí pode acontecer um montão de coisa boa, mas a gente se apega num negócio ruim, né? A evolução aí do cérebro deu errado, até porque, melhor, funcionava, né? Funcionava porque a gente lembrava que aqui nesse lugar aconteceu o ataque do leão e tal, não sei o quê, e aí, pipipi, papapó. Mas hoje, com toda coisa assim, né, acelerado que tá o nosso mundo, a gente realmente só se apega ao que tá ruim. Estamos terminando agora 2024. 2024 para mim foi um bom ano, mas as coisas, como as coisas foram indo, né, não foram dentro do esperado para mim. E aí a sensação que eu tenho é de dizer que esse ano não foi bom, sabe? Mas não é verdade, porque foi um ano de muita coisa boa, sabe? Então, enfim, eu fico apegada nessa coisa, assim, do que não deu certo. Fiz tal coisa, não funcionou, não foi um sucesso, sabe? E fico, ai meu Deus do céu, isso aqui foi ruim. Então, porque não foi ali aquele patamar super alto, né? Que a minha régua é super, super em cima. Então, pronto, se não chegou ali perto disso, não tá valendo pra mim, não foi positivo, sabe? E é uma coisa que eu preciso me convencer, ativamente me convencer. Tipo, é como se pegasse meu tique-treco e ficasse, é bom, para com isso. Uma coach, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o outro fica, você tá louca e tal, não sei o quê, porque não deu certo. Como é que você pode considerar que isso aqui foi bom, foi positivo, porque aconteceu isso, isso e isso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pronto, fico nisso aqui, sabe? Mas não indico pra ninguém. Não, não acho que é legal pra ninguém. Mas assim, gente, já que estamos falando sobre se convencer a, a ter a ver as coisas de uma maneira mais positiva, como é que vocês fazem para ver as coisas que não são tão legais assim de uma maneira mais realmente mais empática até, sabe? Tipo, isso aqui foi um ensinamento, isso aqui eu posso extrair isso aqui e não sei o quê. Como é que vocês se convencem de que as coisas não ideais não foram ruins, sabe? Vamos começar com a Maiana. Eita, eu já tinha até desmutado o microfone. Eu gostei desse assunto, eu tô amando o episódio já. Anotei muitas coisas enquanto eu falo, porque alguns comentários, tá? Eu vou chegar na resposta em algum momento, mas assim, alguns comentários. Essa questão da ansiedade, né? Deixa eu fechar meu WhatsApp, porque tá fazendo tudo na minha cabeça. Peraí. Essa questão da ansiedade. Eu também, pessoa ansiosa, né? Diagnosticada, já falei aqui, amo se pra chamar de meu. Já li que no aspecto evolutivo, no aspecto de sobrevivência, é melhor ser ansioso. Por quê? Porque os ansiosos, normalmente, eles estão mais preparados para reagir em qualquer cenário. Porque antes mesmo que aconteça, a gente já tá lá. E se acontecer? E aí você pensa, se acontecer tal coisa, o que é que eu faria? Porque não só você normalmente pensa, meu Deus, vai acontecer um desastre. Você já pensa, como é que eu vou me sentir? Como que eu vou reagir? O que é que eu vou fazer para resolver? E aí acaba que ansiosos tendem a ser mais resolutivos na hora do caos, sabe? Porque enquanto os otimistas felizes, não pensei em nada dar errado, fica tipo, o que é que eu vou fazer? A gente já tá agindo. A gente já tá agindo, entendeu? Tipo assim, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Depois a gente lida com o estresse. Mas na hora a gente age, porque a gente já pensou em como faria. Assim, isso é algo bom? Não sei. Por uma questão de sobrevivência, mas é legal lidar com isso todos os dias. Como o Mari falou, a gente não está mais na selva. Não é legal. Né? A gente fica muito mais ansioso e muito, tipo, cortisol lá nas alturas, né? Estresse muito alto. Não precisa de nada disso. Mas existe esse, porém, esse viés um pouco positivo, né? Na questão de ser ansioso, que é tipo, pelo menos eu me livro. Na situação, quando acontece, eu já sei o que fazer. Outra coisa, Mari perguntou como, né? Eu lido para trazer uma luz mais positiva na hora dos problemas. Eu acho que, em parte, vai de olhar para trás e ver,
sobrevivemos aos piores cenários que já aconteceu na nossa vida até hoje. Que é uma coisa bem clichê. Você já sobreviveu a todos os piores dias que você já teve. E é verdade. Muito provavelmente não foi tão ruim como você achou que ia ser. E aí vem as anotações, do tipo assim... normalmente a gente acha que a gente vai ficar mais triste e sofrer mais do que o que a gente de fato sofre na hora do que acontece os problemas, sabe? Normalmente o impacto não é tão grande. Da mesma forma, normalmente quando as coisas dão certo, a gente fica menos feliz do que a gente achou que ia ficar. Todas essas coisas, a gente acha que a gente vai ficar muito feliz. A gente não fica tão feliz assim quando as coisas dão certo. A gente fica muito feliz, mas a gente tende a amplificar na nossa cabeça a reação que a gente vai ter às coisas, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Infelizmente, normalmente, a gente se apega mais ao negativo do que ao positivo. Tem estudos que mostram que a gente se apega mais ao que a gente perdeu do que ao que a gente ganhou. Por exemplo, vamos dizer que você tá jogando um joguinho, uma atividade, fazendo algo que o prêmio master é, sei lá, R$100, $100, 100 alguma coisa. E aí você foi jogando, você ganhou 85. Você tinha 0, tá? Você ganhou 85. É normal que a gente se apegue aos 15 que a gente não ganhou. Poxa, podia ter sido 100 e foi só 85. E ficar triste pelos 15 que perdeu. Do que os 85 que ganhou, sabe? Porque no total ia ser 100 e a gente... Enfim, tem várias pesquisas que mostram isso. Então, com a consciência disso, eu tento prestar atenção em ficar feliz pelo que eu ganhei, pelo que aconteceu de positivo e não pelo positivo que podia ter sido e não foi, sabe? Na prática, a gente tem o que é verdade e não o que é potencial de ter sido. Então, eu tento me apegar a isso. E aí, voltando a essa coisa dos negativos que aconteceram e a gente sobreviveu, eu vou trazer um exemplo do pós-parto. Porque essa coisa dos pensamentos intrusivos, eles são muito comuns no pós-parto. E a gente passa o dia vivendo pensando nos piores cenários possíveis. Assim, e se eu descer essa escada e eu cair, a criança cair no chão e bater a cabeça e morrer, sabe? E se eu bobear e ela cair da cama e morrer? E se eu tô dando banho e eu desmaiar e aí ela cair na água da banheira e morrer? É assim a vida do pós-parto, tá? Isso eu tô aqui dirigindo e eu bater o carro e a criança morrer. E se, tipo assim, é isso o dia inteiro. O dia inteiro. E se ela engasgar, mamando e morrer? E se, né? E com o tempo, isso vai diminuindo, apesar de que isso não para. Já era assim minha cabeça antes. Ela só ficou pior, entendeu? Mas, o que foi que aconteceu? Eu caí da escada com a Marina no colo. E foi uma sensação bizarra de um pesadelo se tornando realidade. Porque eu tinha esses pensamentos intrusivos e eu ficava, não vai acontecer, né? Tipo assim, tentando contrabalanceado, tipo, não vai acontecer. Mas é sério, você tá subindo a escada, o pensamento tá, e se eu cair? Você tá descendo a escada, tipo assim, meu Deus, eu vou cair, meu Deus, eu vou cair. Eu acho que, em parte, é pra você redobrar, triplicar, quadruplicar o cuidado que você tá tendo. Eu acho que é essa a vantagem evolutiva desse tipo de pensamento. Quando você tem um bebezinho recém-nascido. Mas eu caí. E nada aconteceu. Tipo, eu caí, segurei Marina, ela chorou do susto, mas ela não se machucou, ela não bateu. Eu que me lasquei todinha nas costas e tal. Mas, depois que isso aconteceu, eu fiquei mais tranquila. Caos no microfone. Eu fiquei mais tranquila porque um cenário que na minha cabeça era, tipo assim, comida pra pesadelo, entendeu? Tipo assim, alimento de pesadelo. Ele aconteceu na vida real. E o impacto foi, tipo, nenhum. Poderia ter sido uma catástrofe. Marina poderia ter escorregado da minha mão. Eu podia ter caído de uma forma que eu caísse por cima dela. Enfim, 1000 coisas podiam ter acontecido. Mas, mesmo assim, um cenário tão apocalíptico que foi cair da escada com meu bebê recém-nascido nos braços. O resultado foi nada. Simplesmente nada. Tipo assim, seguimos a vida e nada aconteceu. Então, isso me ajudou, por mais contraditório que seja, a quando vem os pensamentos é tipo, e se nada acontecer, sabe? E se
Tipo assim, e se eu cair e morrermos? Mas e se eu cair e nada acontecer? Foi o que aconteceu na prática. Então, encerrando aqui, é tipo, eu tento trazer leveza ou positividade nessas questões, lembrando que já vivi cenários de pesadelo, mas sobrevivi e nada, e mesmo assim, mesmo no pesadelo, as consequências não foram tão ruins como eu me preparei, eu achei que iam ser. Então, por que estar com medo de um cenário que não aconteceu? Pode ser que aconteça, mesmo que aconteça, eu provavelmente vou sobreviver a ele, sabe? É isso. Nossa, eu não sabia desse negócio aí de ter caído com a Marina. Eu acho que eu entendo o teu processo de pensamento. Não porque eu já vivi uma coisa assim, né? Que me. Enfim, como tu disse, né? Que seria um pesadelo, e aí depois eu não. No fim, alguma coisa foi diferente e tal. Mas porque em terapia eu acho que a minha terapeuta ela faz esse jogo comigo. Que é assim. Eu não sei se eu vou responder muito a pergunta, Mari, porque assim, tu falou nas vivências já, né? Eu acho que eu não me lembro agora, não consegui me lembrar de nenhuma vivência em que o coisa catastrófico foi pior. Na verdade, sim, teve situações assim que foram piores do que eu imaginava, e aí depois eu consegui lidar, tentando achar o melhor naquela situação ali, né? O que podia ser feito a partir do que dependia de mim, porque tinha coisas que não dependiam de mim. E a partir desse feedback, aí foi relacionado ao meu doutorado. E aí eu tive que me adaptar com essas novas, enfim, com esse retorno enfim, do comitê, do júri, né? E me adaptar com isso, porque era uma coisa que não dependia mais de mim, né? Tinha N fatores, uma parte de mim, uma parte do meu trabalho era culpa, mas tinha outros elementos, né? Eu precisava reconhecer isso para mim mesma, não necessariamente para dizer nessa reunião, mas também para reconhecer comigo mesma que, dentro dos meus limites, o que poderia ter feito mais, o que realmente eu fiz e que foi bom, e o que saía da minha alçada. Mas isso que a Mai falou, ele me lembrou essa conversa que eu tenho com a minha terapeuta, que é nesse sentido assim, tá bom, vamos pensar então, eu sempre vou listando para ela os piores cenários, as piores coisas que podem acontecer. E aí, ela faz sempre um jogo que é tipo assim, jogo, né? Mas, enfim. Tá bom. E agora, dessas opções, qual que seria pior nesse momento, né, da tua vida, nesse contexto? Aí eu sempre listo qual que, naquele momento, pra mim é a pior. E aí ela tem uma tirada assim que é, tá, o que disso aí tu pode resolver sozinho? O que tu não pode? O que tu não pode, tu vai ter que simplesmente passar por isso e tirar alguma conclusão. Mas do que tu pode resolver sozinho, o que que tu poderia fazer para evitar, para melhorar a situação, para, enfim, N coisas. E é aquilo também até me dá meio que um conforto de que quando está sob o meu controle, né, que eu posso sim fazer alguma coisa para evitar, sabe? Mas não sei, eu acho que considerando, né, pensando agora nessas coisas que eu passei que estavam meio que fora do meu controle, foi muito interessante, porque daí aconteceu uma situação, né, como eu disse, com esse comitê do júri e tal. E aí a primeira reação foi assim, desespero total. Basicamente, que não era resultado suficiente, não sei o quê, bababá. Aí aquilo me desesperou num nível. Só que foi meio que rápido a minha mudança de pensamento, assim. Eu me lembro que eu entrei num vórtice, assim, meu Deus, que péssimo, não sei o quê, que eu não sou boa, pra entrar mas e se eu fizer essa outra coisa aqui, teria uma saída. E aí talvez seria melhor do que eu ficar naquela outra. E não sei o quê. Então eu fui, não sei como, pra ser bem sincera, assim, eu me lembro de estar dentro de uma sala, que eu tive essa reunião. Essa reunião me deixava totalmente desestabilizada, tava sozinha, né, no computador.
Aí acabou a reunião, eu fiquei parada olhando assim, chorei, aí meio que eu entrei em desespero, e aí eu comecei a, sozinha, meio que, não, mas daí talvez seja melhor, não sei o quê. Aí, ao fim, sei lá, passou uns minutos assim, eu já tava tipo assim, tá bom, essa é a melhor solução. Eu me convenci que aquela era a melhor solução. No fim, não rolou essa solução, porque exigia algumas coisas de mim, então a alternativa foi fazer um meio termo entre a solução real oficial, que era muito ruim, ao meu ver no início, mas depois eu me adaptei a ela, desistir total, que também seria essa opção, teria essa opção, né? E a opção de um meio termo que é assim, não, eu vou dar aqui meu melhor, não vai ser o que eu imaginava que seria, não é o que eu gostaria que fosse, mas ainda assim vou trabalhar o suficiente para ter orgulho do meu trabalho. Enfim, e assim eu fiz. A partir disso, foi setembro de 2023, e a partir daí mudei bastante o meu paradigma em relação ao trabalho, em relação a como que eu lidava com algumas coisas, né? E, bom, não foi um ano fácil, mas foi um ano que volta e meia eu me lembrava, assim, tá bom, a pior alternativa seria, nem seria tão ruim, talvez, sabe? Então, vamos lá, vamos tentar aqui o que dá o meu melhor. Às vezes o meu melhor é o mínimo, e às vezes ele é mais que o mínimo, mas tudo bem, vamos lá. Não sei se eu respondi tua pergunta, Mari. Mas enfim, é isso que eu tinha pra que eu me lembrei nesse quesito, assim. Amiga, acho válido a sua resposta. Nossa, Maiana foi falando aí e eu fui lembrando de várias coisas. Tipo, por exemplo, é, o pior pesadelo acontecer, né? Que já aconteceu comigo, assim, né? Vou agora colocar uma outra pauta completamente diferente. Quando minha mãe faleceu, foi tipo assim, o pior pesadelo aconteceu. E aí eu vesti a camisa da pessoa resolutiva, né? E, cara, foi muito difícil pra mim. E ao mesmo tempo eu entrei no modo automático, sabe? Eu não vou nem pensar nas piores coisas que vão acontecer aqui, porque não é o momento. Não é o momento, eu preciso resolver todos os pepinos envolvidos nessa situação aqui. Obviamente que a conta chegou depois, né? Porque tudo que a gente não processa, não coloca pra fora, continua aqui martelando até que eu implodi, né? Mas foi uma situação assim de extremo aprendizado assim para mim, sabe? Sobre essa questão do não se deixar levar pelos seus medos, sabe? Simplesmente agir de uma maneira que você não fica ali presa nos seus pensamentos, nos seus medos e simplesmente é uma coragem que você não sabia nem que tinha, né? Eh, aí eu fiquei pensando, assim, para vocês, de exemplos, assim, de situações, tirando a queda na escada, por exemplo, que a maneira como vocês viram a situação ali mudou o jeito como vocês agiriam. Tipo, é uma situação que seria completamente. O mais provável seria que vocês fossem pessimistas, mas aí vocês conseguiram surpreendentemente ser mais positiva, sabe? Ó, no meu caso, eu penso na questão do visto, quando eu tive meu primeiro visto negado pra vir pro Canadá, né? Era algo que, apesar de ser, assim, havia a possibilidade de que fosse acontecer, mas eu não achava que ia acontecer. Tipo, o João não achava que ia acontecer. A gente pesquisou bastante, a gente se organizou. Então, mesmo eu sendo normalmente, tipo, tendendo a achar que tudo vai dar errado, eu não tava achando que ia dar errado. E João meio que ficou responsável por essa parte enquanto eu organizava as coisas finais do casamento e tal. Quando veio a negativa,
Foi um choque, assim, de tipo, não acredito. E agora? A gente tava pra casar, a gente não tinha apartamento pra onde é que a gente ia morar, porque a gente ia embora. A gente não pediu presente pra ninguém, porque a gente ia embora. Então, assim, os presentes que a gente pediu eram dinheiro, né? Pra gente poder comprar as coisas quando a gente chegasse aqui. Então, a gente ia ter que montar todas as coisas. Eu tinha, tipo assim, a gente tinha zero organização do que a gente ia fazer, onde é que a gente ia morar, com o que é que a gente ia trabalhar, porque eu tinha o Sonha Comigo, que era a minha coisinha de, tipo, fazer bolo e coisas de doce e tal, pra vender, vir pro Canadá. Não era, tipo, dava pra transformar aquilo em algo, né, algo concreto, tipo assim, não, realmente eu vou ficar trabalhando com isso. Na época, tava super bem, inclusive eu fiquei super triste ter que fechar, porque eu já tinha meus contatinhos com coisa de noivas, né? Enfim, ia dar pra se virar. Mas não era o que eu queria. O meu projeto com Sonha Comigo era algo que tinha começo, meio e fim. João também tava perdido nessa questão profissional. E eu, meu Deus, e agora? O que é que a gente faz se a gente vai ficar aqui? Aí, eu tenho esse superpoder, vamos dizer assim, que quando me dizem não, aí eu fico, ai meu Deus, licença, eu vou precisar mudar isso aqui. Eu entendo os seus nãos, mas eu tenho É uma isso lista de mesmo. contra-argumentos. Eu tenho uma lista de contra-argumentos do porquê é que. Vamos conversar? Vamos mudar esse não pra esse sim? E aí eu entrei também na minha skin resolutiva, entendeu? Tipo assim, calma. Aí lá vai eu me enfiar em comunidade do Facebook, de gente querendo vir, tentar pesquisar, tipo assim, meu Deus, teve meu visto negado. Inclusive, contratei uma consultora na época, que ela olhou o caso da gente e ela disse, eu não vou nem pegar, porque eu não acredito numa transformação, né, da negativa pra uma aprovação, não acredito, e mudaria, tipo assim, mudaria os meus números, de tipo assim, quantos processos que eu pego são aprovados e quantos são negados, sabe? Ela não quis nem pegar o caso da gente. Nossa, gente, eu chorava, assim, ela não acredita, imagina. Assim, calma, peraí, que eu vou esfregar na cara dela. E aí, enfim, né? Entrei no meu modo do vou fazer funcionar essa bexiga. Movi mundos e fundos, terminando de organizar o casamento, casamos, fomos pra nossa lua de mel e a gente lá na agonia do vamos fazer isso acontecer. E deu certo. Até hoje eu fico tipo. Sabe? Deu certo. Foi a minha primeira lembrança na minha vida de chorar de felicidade. Foi quando eu estava fazendo bolo, organizando as coisas no apartamentinho que eu era tipo ateliê, né, do Sonha Comigo. Eu fazendo as coisas e eu esperando o João e me pegar lá, porque a gente ia ver, pela primeira vez a gente ia ver um apartamento. Do tipo, se der tudo errado, a gente vai ficar aqui, sabe? E aí ele tava indo na corretora pegar a chave pra poder me pegar quando saiu o resultado. De que a gente tinha. Eles fizeram o pedido do exame médico. E na época era um grande indício que se eles pediram exame médico é porque estava aprovado. Eles não iam pedir exame médico se eles iam negar. Às vezes ainda negavam no final. E obviamente eu só sosseguei quando a gente, né, tava chegando aqui nesse país. Tipo assim, passamos pela imigração e tal. Mas foi um desses momentos, assim, de que, tipo, deu tudo errado. Deu pior do que eu imaginava, porque eu não imaginava que ia ser negado. De fato, na prática, eu não imaginava. E aí a gente reverteu isso. É o meu exemplo, assim. Um exemplo perfeito. É verdade isso. E tu, amiga? Eu acho que é um exemplo do tipo assim, fogo no cu, né? Me desculpa aí, pessoal, vamos dar um pi. Mas é isso. Ah, é que o fogo no cu tem outra coisa, mas o que eu queria dizer é foguete. Foguete não dá ré e outras falas coach. Mas assim, eu acho que é bem esse exemplo do que me dizem não, eu vou resolver aqui. E como a Mai disse, às vezes é uma coisa que é muito inesperada, né? Eu acho que eu tava tentando me lembrar de outras situações e realmente eu não me lembro de outra que não seja setembro do ano passado, que foi muito marcante pra mim, que foi assim, realmente uma virada de chave na minha, no meu doutorado, enfim, tudo, que foi isso, assim, eu realmente, aquela ideia do não esperar e agora vou ter que dar o meu máximo aqui, vou ter que resolver uma coisa que eu nem imaginava, que, como tu disse, né, tipo assim, tinha coisas que não dependiam de ti,
né? Que era a visão lá do oficial e o julgamento dos documentos, enfim, isso daí vocês não podem, a gente não pode controlar, né? Mas o que vocês podiam controlar a partir disso, vocês tomaram providências, né? Seja de maneira prática ou até emocional também, para não ficar completamente à mercê daquilo, porque tem isso, eu acho também, é conseguir ter uma força, uma um balanço, será que é balanço? Não sei. Um equilíbrio emocional para entender que tá bom, não é o melhor cenário, realmente é o pior cenário que eu poderia imaginar. Mas o que que eu vou fazer com isso, né? Eu não posso simplesmente sentar e chorar. A gente já passou dessa fase, né? A gente já fazia isso quando era criança. Não vão me dar o doce, vou sentar aqui no mercado e vou chorar, sim. Quero esse doce, sim, e eu vou chorar. Ah, adulto, a vida adulta, né? Eu não sei, eu fico pensando, talvez tenha maneira, tenha pessoas que vendam estratégias, vendam, né? Deve ter algum tipo de livro ou, enfim, metodologias para lidar com frustrações e como dar a volta por cima, como olhar as coisas 180 graus diferentes, sei lá, deve ter. Mas cada um vai acabar fazendo, independentemente de eu ler essas coisas ou não. Ler uma lista de sugestões ou não, ler um livro de autoajuda que poderia ser específico em relação a isso, eu lendo ou não, eu estando preparado ou não, eu acho que instintivamente a maioria das pessoas, né, vão tentar resolver de uma maneira, enfim, da maneira que dá, né? Sem deixar aquilo se totalmente tomar conta, se deixar bater por algo que às vezes não depende de nós, né? Porque é maturidade emocional, né? Aos poucos a gente vai ganhando e aos poucos a gente vai meio que entendendo que sim, a gente tem que mudar o nosso paradigma e seguir tentando, né? Mesmo que não seja a coisa. Mas uma coisa que eu achei interessante, Mai, que eu também tenho, e a gente já falou um tempo atrás, que eu não sei se bate assim, mas nessa ideia da. Lembra que a gente falou de superstições, crenças, e da ideia de passar por uma coisa assim só, sem compartilhar para ninguém. Às vezes, seja por não querer azarar, né? Ou também, eu me lembro muito que tu falou assim em relação ao teu casamento, que era assim, para não mudar a vibe das pessoas em relação a vocês, ou mudar enfim, o momento que você estava vivendo, que era o casamento, né, que era um momento feliz, que as pessoas não ficassem presas nessa ideia de que, ai meu Deus, os pobres, o vício, não sei o que lá, coitados, mudando a perspectiva de que não, vocês estão casando, é um momento feliz, é uma, né, alegria para todos, não quero que alguma coisa meio que overpower, né, que tome conta da felicidade. E eu fico pensando, né, que nessa ideia de que quando a gente está passando por um momento muito difícil e que a gente entra assim, como diz a Jojo, chega no fundo do poço e aí começa a querer sair. Tem um vídeo maravilhoso dela, não sei se vocês já viram, eu acho que eu já falei dele aqui, que é sobre essa ideia de que chegou no fundo do poço, e aí tu vai começar a sair. Ela até faz assim no vídeo, na época que ela gravava com o Caio. E aí ela diz assim: mostrem pra gente, a gente precisa ver pessoas saindo do fundo do poço. E eu fiquei pensando, eu acho que ninguém mostra quando tá lá no fundo do poço e tá começando a fazer o movimento, sabe? Tu já começa quando tu dá umas passadinhas, sabe? Tipo assim, já andei um pouquinho, eu vejo que tá estável. Agora sim eu vou contar pra todo mundo que eu tô saindo do fundo do poço, que o fundo do poço era ali, a 2 metros para baixo, e que, enfim, sabe? Mas o processo de estar lá e quando alguma coisa acontece na mente da gente que dá né, a virada de chave, que tu começa a se organizar para sair, realmente é uma coisa muito solitária. E eu não sei se é por conta da sociedade ou por conta da gente mesmo, seja, como eu disse, superstições ou tentativas de não ficar naquele lugar de pena ou de, enfim,
isso, sabe, de pena, que acaba sendo solitário. Eu não acho que existe alguma situação em que não seja solitário. E agora eu vou falar um exemplo que, na verdade, eu acho que talvez seja até meio contraditório, porque assim, o luto, ele é muito solitário, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo público, né? Porque assim, as pessoas sabem que tu tá passando por aquele luto. Mas ainda assim, tudo que tu vivencia, todas as tuas experiências, tudo aquilo é solitário. Então é quase que estranho, porque é aquela coisa de que tu tá no teu espaço, mas as pessoas estão sabendo o que tá acontecendo, algumas pessoas, né, enfim, porque geralmente acaba sendo público, né? Mas ainda assim, nada daquilo adianta, né? Nada do mundo externo acho que ajuda de alguma maneira a pessoa a atravessar um luto. Não sei, até isso é uma coisa que eu até queria ver contigo, Mari, porque em relação a isso, né? Porque tu trouxe o luto da tua mãe, e aí eu tava falando dessa questão de ser muito solitário. Como que foi pra ti isso de ser público, mas ao mesmo tempo estar só? Tu acha que não sei, tu acha que de alguma maneira isso prejudicou, ou isso te incentivou a entrar nesse modo resolutiva? Ou não? Não sei. É porque assim, o cenário que a minha mãe faleceu foi muito específico, né? E todo mundo ficou doente de Covid também junto com ela, e aí eu evitei de compartilhar a realidade das coisas que estavam acontecendo com as pessoas doentes, e aí eu tive que, enfim, realmente ser a pessoa que fazia acontecer, mesmo eu estando no Canadá e tudo acontecendo lá em Recife. Então, assim, eu meio que não vi muita opção de delegar o papel que eu estava me encontrando. Eu fui aquela pessoa que cuida da burocracia, né? Enquanto ninguém tá com cabeça para falar de dinheiro e não sei o que, e documentação e isso e aquilo, fui eu, essa pessoa. Então, pronto, aí teve essa situação, esse cenário. A questão do luto que estou passando, sinceramente, na época, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Inclusive, depois que passou, assim, né, um ano depois, aí eu falava para minha psicóloga, nossa, às vezes eu lembro de determinadas coisas, parece que tem uma névoa, parece que foi um sonho, assim. E ela disse que é muito comum a pessoa ter esse tipo de sensação, porque é uma maneira realmente do cérebro, ele proteger a gente do quão difícil aquilo ali foi. Mas, em contrapartida, eh, apesar de ser público e todo mundo saber, primeiro eu fiz um movimento muito assim, toda vez que eu tô passando por alguma coisa muito difícil, o que é que eu faço? Eu me escondo. Eu me escondo, eu não quis ver ninguém, eu não quis falar com ninguém, e foi isso, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Anha morreu, eu nem contei pra Maiana. Maiana, eu acho que ela descobriu nas redes sociais, eu não lembro. Tu lembra, amiga? Eu tava aqui tentando me lembrar, sabe? Eu tava aqui tentando me lembrar como é que eu fiquei sabendo. Porque eu lembro de quando ela estava doente, eu não sei se eu perguntei pra você como é que estavam as coisas, ou se você me contou. Eu Tipo, não se lembro. partiu de você, entendeu? Amiga, amanhã tá no hospital. Eu não me lembro. Eu lembro que eu estava sabendo quando ela estava doente. E aí, ela teve uma fase de melhorar, não foi? Melhorou. Eu lembro de. Tu tava falando e eu aqui tentando cavar da minha memória. Eu lembro disso, ela melhorou. E aí depois ela tinha morrido. Mas como eu fiquei sabendo, eu não sei. Como aconteceu, eu não sei. Não sei, não Inclusive, me nem fui lembro. eu que postei, né? Não fui eu que coloquei nas redes sociais, foi meu marido, um mês depois, que manhã tinha morrido. Então, assim, era uma coisa que eu tava guardando muito, assim, pra mim, sabe? É, Mas, aí vem a parte do público, de uma coisa que você tá passando, uma coisa muito íntima, que as pessoas não sabem lidar. Sabe? Como a questão do luto, a questão da morte, a questão da pessoa colocar pra fora a sua emoção. O pessoal meio que fica assim, então tá bom, não vamos nem falar. Vamos nem falar, pronto, não sei o que lá, é isso, fica saudade e tal, não sei o que. E realmente é assim, gente, é um tópico indigesto. É um tópico indigesto muito desafiador e que naquele cenário
eu não tive muita opção, realmente, de me deixar levar pela emoção, pelo pessimismo de que pronto, acabou-se tudinho aqui, não tenho pai, não tenho mãe, é isso. Eu não tive essa opção. Então, realmente, eu só tive a única opção de vou organizar tudo aqui, porque essa situação precisa, não tem ninguém. E mesmo se tivesse alguém, eu acho que de todo mundo, eu sou a melhor pessoa para resolver isso aqui, eu vou fazer isso aqui por ela. Sabe? Foi isso que aconteceu para mim. Eu, sinceramente, eu acho que 1 ano, 2 anos depois que mãe morreu, foi que eu comecei a processar, sabe, o luto e a ausência dela. E, né, eu acho que é o primeiro. É o quê? É o primeiro episódio do 2025 que eu choro, que vai entrar em 2025. A última gravação de 2024 é real oficial. Temos o choro. Tá. Enfim, e basicamente é isso. Eu acho que dá até pano pra um outro, para outro episódio, mas realmente há situações que não tem espaço pra gente é, colocar o que é nosso, sabe? A gente sempre simplesmente tem que fazer acontecer e é isso. E eu tava até pensando, além da questão do falecimento da minha mãe, uma outra situação que Maína foi falando, e nessa mesma época eu tava terminando a faculdade de Direito. E peguei a mesma orientadora de Maiana, inclusive. Tu lembra disso, amiga? Que a gente pegou a mesma orientadora, mas tu pegou um semestre antes. É, e eu não sabia, mas essa orientadora, todo semestre, ela tinha um aluno que ela marcava para reprovar na monografia. Adivinha quem foi a pessoa que ela pegou para reprovar na monografia? Euzinha. E aí, gente, eu odiava a faculdade de Direito, né? Detestava. E eu tava tipo assim, ai, eu vou sair disso aqui, graças a Deus. Aí vem a desorientadora, né? E diz que não conhecia o conteúdo do que eu tava escrevendo na minha monografia. Aí eu falei, é o quê? É o quê, minha senhora? Obviamente teve muito choro, né, da canceriana, mas aí é que vem, eu sou muito organizada. Eu sou muito organizada, eu tinha todas as entregas de monografia do ano inteiro corrigidas, assinadas por ela. Cheguei lá no STF do curso de Direito, na faculdade, e disse, ó aqui, ó, tá, literalmente, foi dessa altura aqui, ó aqui, tá, todas as entregas do ano inteiro para ela. Como é que ela disse que ela desconhece o conteúdo que tem aqui? Mas eu vou aliviar o seu trabalho, você não precisa ver nada. Toma só a última. A última tinha a data que eu tinha entregue para ela, a assinatura dela, e ela dizendo assim: está pronto para depósito. Como é que ela disse que ela não conhecia? Enfim, fui para lá, fui para cá, que era uma situação muito plausível de que eu poderia ser reprovada, né? Mas na minha cabeça não tinha outra opção. Eu não vou continuar aqui. Eu não vou continuar aqui nesse lugar. Eu vou fazer acontecer uma aprovação. Eu não quero nem saber, custe o que custar. Gente, foi muito cansativo, foi muito desafiador, mas não se deixar levar pelo pessimismo nessa situação, que eu não digo nem que eu fui realista, ou melhor, otimista, eu acho que eu fui realista, tipo assim, não existe outra opção. Eu vou fazer acontecer aqui. E aí deu certo. Eu terminei o curso de direito, eu não fiquei nem mais um semestre, nem mais um dia naquele lugar, glória a Deus, e fui para minha faculdade de design, sabe? E enfim, eu acho, gente, sinceramente, que temos o episódio. Esse episódio pra mim foi muito difícil de construir o que a gente ia falar, porque eu sou muito tendenciosa. Eu já sei que eu sou pessimista mesmo. Ou melhor, eu entendi que eu não sou pessimista nem realista, eu sou ansiosa. Obviamente, fruto de um cérebro não medicado, totalmente desequilibrado, mas enfim, isso aí é pra a psicóloga e o psiquiatra. Que não tenho, né, a papo da psicóloga, enfim. Mas, vocês têm mais alguma coisa a dizer, gente? Eu tinha várias coisas, mas eu vou deixar acabar. Tu acha melhor? Não, é porque eu ia. A gente tem que se organizar pra terminar, né?
talvez eu vou deixar em aberto, tipo, pra gente pensar, tá? Tipo, não precisa adentrar. Se vocês não quiserem também, fiquem à vontade se quiserem. Mas às vezes, tipo, voltando àquele ponto do começo, que assim, a gente passou por todos os dias mais difíceis da nossa vida. Sobrevivemos, estamos aqui mais fortes, mais adultas, mais maduras, né? Tipo, prontas pra atravessar várias outras dificuldades. Mas agora que eles passaram e a gente tá bem e tal, vocês acreditam, vocês pensam, vocês acham que vai aquela coisa tipo assim, ai, tudo tem um propósito, sabe? Tipo, é o universo que botou a gente pra passar por essas coisas, a gente precisava, e que depois as coisas se alinham e tudo tem um porquê. Porque às vezes eu me apego a isso pra. Tipo assim, na hora que tá passando, eu fico assim, não tem porquê eu tá passando por isso. Mas as coisas passam e a gente olha pra trás e faz, não é que as pecinhas se encaixaram, sabe? Aí eu não sei se eu acredito nisso, entendeu? De que há algo que o universo, o destino estava preparando e organizando, e a gente tinha que passar por aquilo. Mas vocês, o que é que vocês pensam sobre isso, entendeu? Ou ouvintes, o que é que vocês pensam sobre isso na hora do vamos ver, na hora das dificuldades? Vocês se apegam a algo do gênero pra ter mais forças, entendeu? Tipo, eu preciso passar por isso, é por um propósito maior. Ou não, ou do tipo assim, não precisava estar passando por isso. Eu acho que eu vou tentar responder bem rapidinho, porque Maiana, apesar dela ter metido esse negócio, ela tem terapia daqui a pouco. Que é assim, eu consigo ver ensinamentos e tento ressignificar as situações. Obviamente que, por exemplo, na situação da minha mãe, não precisava ela ter falecido. Entende? Não, totalmente desnecessário, não sei por que a Lapada teve, o retorno de Saturno teve que ser coroado com o falecimento da minha mãe. Não precisava minha mãe pagar o pato, entendeu? Eu acho que eu poderia, sei lá, aprender de outras maneiras. Porém, em relação a esse momento da minha vida especificamente, tiveram outras coisas que aconteceram. Por exemplo, eu consegui passar um mês no Brasil, ali antes dela falecer. A viagem, depois que passou, depois que ela morreu, parecia que foi uma despedida. E enfim, depois que ela faleceu também, a empresa que eu estava trabalhando me demitiu. Foi um momento muito difícil para mim, né? Como vocês podem perceber. Mas depois que a empresa me demitiu e todo o resto que eu tive todos os outros desafios que eu tive que enfrentar, né? Porque a minha tia também quase faleceu, enfim, teve várias outras questões. Eu entendi o porquê que eu tinha sido demitida, sabe? Porque eu precisava estar ali vivendo aquele momento para poder cuidar, para poder cuidar do que estava acontecendo, porque não ia ter ninguém melhor do que eu para gerenciar aquilo ali, sabe? Mas apesar de eu conseguir encontrar, sei lá, não é resposta, não é propósito, não é nada assim, sabe? Mas eu consigo. Eu acho que às vezes a gente não tem nenhuma outra opção a não ser ressignificar. Então, então que seja, ressignifique e tente encontrar respostas ali naquela dificuldade que você estava passando. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Obviamente que eu acho que tem muitas outras dificuldades que a gente passa que não precisava ser daquele jeito, porque Deus, sabe? Mas chega até a ser irônico, porque eu até já falei pra Nath que é engraçado quantas vezes a gente se encontra de novo, de novo e de novo numa situação específica que parece que é tipo assim, você tem que passar por isso aqui até você aprender. O que eu não sei? Deus, manda logo um WhatsApp. Manda logo um WhatsApp, só diz assim, bicha, aprende isso aqui, ó. É isso. Que eu vou aprender. Eu vou me esforçar, juro. Sabe? Não precisa. Mas, enfim, aí já vai para outra coisa, que para mim já entra numa parada, tipo assim, há mais mistérios entre o céu e a terra que a gente há de entender, sabe? E é essa a minha resposta. E eu entro naquela a polêmica da cientista que acredita em destino, acredita nessas coisas, né? Porque eu sou muito. Eu tenho um problema com a ideia de que, tipo, tudo acontece e não tem nada que tá interligado, sabe? Eu acho que de tudo, seja uma conversa que aparece, um Uber que aparece para levar a gente e começa a colocar coisa na cabeça, pessoas que entram na nossa vida, pessoas que saem.
situações que acontecem, situações que a gente viveu e tudo eu acho que a gente pode interpretar dentro da nossa história, dentro da nossa vivência, de uma maneira a aprender, a tirar uma conclusão com aquilo, a modificar algumas atitudes, modificar algumas maneiras de pensar e de agir que, às vezes, se não tivesse essas situações, essas pessoas que falam algumas coisas, a gente não faria, né? Então, eu não sou adepta da ideia de que tudo é por acaso e, tipo assim, nada eu tiro lições disso. Eu acho que eu sempre tento tirar alguma lição. E, assim, livre-arbítrio existe, eu vou fazer o que eu quiser, né? Cada um vai fazer o que quiser, mas ainda assim, eu fazendo o que eu quiser, depois eu talvez tenha que pagar esse pato. Pagar o pato do que eu quis fazer, né? E aí eu vou ter que o quê? Lidar com as consequências dos meus atos. Não ignoro isso. Não acho que seja simplesmente aconteceu, é sofrido, eu não devia ter passado por isso e era isso. Não, aconteceu, é sofrido, talvez eu deveria ter passado por isso para aprender alguma coisa. Ou talvez eu não deveria ter passado por isso, mas ainda assim eu passei. E aí, o que eu vou fazer disso? Vou só chorar aqui, sentar no cantinho e me lamentar? Não dá. Tem que tirar alguma coisa daquilo que aconteceu, né? Senão, acho que a vida fica muito difícil, sabe? Se a gente só entra nesse lugar da injustiça, de ser uma grande vítima, né? Uma grande vítima dos outros, uma grande vítima do mundo, uma grande vítima da vida. A gente tem papel nas coisas e o que não é o papel nosso, a gente tem que assumir coisas para poder tocar em frente, sabe? Basicamente, é isso a minha resposta, Mai. Fechou. Maiana, se tu tiver mais alguma outra coisa pra falar, tu vai falar nos stories, tá? Que tu tem que ir pra terapia. Dito isso, gente, a estrelinha da terapia aqui, ó, nesse episódio, vai para quem? Difícil. Difícil. Mas eu acho que eu voto em Maiana. Eu acho que eu voto em Maiana pela toda a palestra TEDx dela do início do episódio, de tipo, a gente tem tendência, não sei o que lá, não sei o que lá. Várias coisas que ela falou, que eu achei tudo. Ai, Eu voto junto. meninas. Ai, gente, tá bom, vou aceitar. Porque É, vocês brigam comigo quando eu não aceito. Mas, assim, fale, vá. eu não sei se eu mereço essa estrelinha. Não Por que sei. impostora? Não é impostora, não. É porque. É como, tipo, é que nem o último. Na prática. Ou na teoria, calma, deixa eu pensar. Tipo assim, na teoria pode até parecer, entendeu? Mas na prática eu sou louca. Medicada, entendeu? Na prática eu sou somos medicada. Ah. Entendeu? Tipo assim, na Mas tá prática. medicada. Nós dois não somos medicadas. Não. Tá bom, É. vou aceitar então. Por questões de medicamento, pelo Maiana. menos Somos afetadas. Tipo assim, pelo menos na teoria consegue me ajudar um pouco, né? Uhum. Tá bom, então. Nesse caso, tá certo. Aqui vai a minha fala em agradecimento aos remédios, viu, pessoal? A minha apologia às drogas vai aqui nesse momento. E, tipo assim, se mediquem. É tão mais legal que o nosso cérebro, tico e tcheco, tão quimicamente equilibrados todos os dias? Não, às vezes eles dão uma forma de tirar as amarras do remédio. Mas enfim, vou encerrar o episódio. É, por Obrigada, favor. meninas, vou aceitar. Obrigada, tchau. Pois é. É aquela coisa, no Pinterest, essa semana eu vi uma foto que dizia assim, era um bolo, né? E dizia assim, medicada ela é ótima. Então é com isso que a gente finaliza o episódio de hoje. Ô, Glória! 5 minutos para Maiana ir para terapia dela. Então é isso. Não vou me prolongar. Estamos em todas as redes sociais. Feliz 2025, meninas, que essa é a última gravação de 2024. Muito bom ter vocês aqui endoidando comigo. E que não desmantelem a sociedade, entendeu? Em 2025. Vamos continuar surtados em 2025 e medicada ela é ótima também em 2025. Então é isso. Cruze, cruze, cruze. Tchau! Cruze, 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 tchau!